Olá, turma, boa noite. Meu nome é Emily Souza. O nosso trabalho começa sobre o eixo da leitura. Compreende as práticas de linguagem que decorrem na interação ativa do leitor, ouvinte e espectador, com textos escritos, orais e multimicióticos e de sua interação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias. Olá, me chamo Cirleide, falo direto aqui das Vozes da Pedagogia e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Reconstrução da textualidade. Texto é tudo aquilo que comunica algo a partir de mecanismos sintáticos e semânticos responsável pela produção do sentido. Textualidade é o conjunto de características que fazem parte com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Princípio da textualidade: coerência e coesão. A coerência é responsável pelo sentido do texto e envolve aspectos lógicos, semânticos e cognitivos. Depende do partilhar conhecimento entre os interlocutores. Um texto ele pode ser considerado coerente quando apresenta uma configuração conceitual compatível com o conhecimento de mundo do recebedor. Seu sentido é construído não só pelo produtor, mas também pelo recebedor, que precisa deter os conhecimentos necessários à sua interpretação. Grande parte dos conhecimentos necessários à compreensão não vem explícita, mas depende da capacidade de preposição e inferência ao recebedor. A coesão é a manifestação linguística da coerência, que é responsável pela unidade formal do texto e constrói-se por meio de mecanismos gramaticais e lexicais. Intencionalidade é o empenho de produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer o objetivo de quem em mente numa determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar, impressionar, alarmar, convencer, pedir, ofender e etc. E é ela que vai orientar confecções de texto. Aceitabilidade é a expectativa do recebedor de que o conjunto de coerência com que se defronta seja um texto coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimento ou cooperar com os objetivos do produtor. O recebedor dá um crédito coerência ao produtor e supõe que seu discurso seja coerente e se empenha a captar essa coerência, recobrindo lacunas, fazendo deduções, colocando a serviço da compreensão todo o conhecimento que se dispõe. Já a comunicação afetiva é quando já se estabelece um contrato de cooperação entre os interlocutores. Eventuais falhas do produtor são percebidas como significativas. Por exemplo, a piada. A informatividade, grau de novidade é previsibilidade quando mais previsível. Menos informativo será o texto para determinado usuário, porque acrescentará pouco às informações. Eu sou Elivânia Rosa Souza. Dialogia e relação entre o texto. Dialogia e relação entre o texto trabalha a leitura escrita, a leitura falada. Ou seja, é uma oralidade escrita, iniciando na educação, no campo de experiência, com a fala, o pensamento, a imaginação da criança, onde demonstra que sua finalidade é inserir a criança no universo das culturas do escrito, como antecipação de processos de formais de alfabetização. Ou seja, os 4 eixos são os documentos oficiais anteriores, como os PCNS, que trabalha a oralidade, a leitura, a escuta, produção de texto e análise linguística semióticas. Que através de tudo isso, vamos trabalhar a imaginação de cada criança, o pensamento dela, a escrita,
né, que são os campos de experiência, que traz a criança a inserir no universo cultural do escrito. A escrita da leitura como fonte de prazer e de informação. Emprega a oralidade em diferentes de situações como ponto de partida para o trabalho com a língua escrita e um processo que propulsione a transição para o ensino através da oralidade, da visualidade ou através de signos, gestos, que manifesta a linguagem com a finalidade de desenvolver capacidade e conhecimentos críticos e reflexivos em cada criança e adolescente, que ele seja capaz de usar a língua falada, a língua escrita e diferentes linguagens em diversidades ativas e humanas, que completa a cultura digital, implicando na questão do desenvolvimento e Olá, aprendizagem muito de boa cada noite a criança. todos. Aqui é Mário Lúcio falando diretamente da Rádio Vozes da Pedagogia. E hoje o podcast aqui é sobre leitura dentro da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Bom, detalhadamente aqui vamos falar sobre estratégias e procedimentos de leitura. Essa é uma das dimensões que está previstas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular da Língua Portuguesa, aonde nessa dimensão de número 6, os procedimentos para a leitura e para a seleção da leitura, de acordo com diferentes objetivos e interesses, considerando características do gênero e do suporte do texto, possibilitando a leitura em relação a temas familiares. Sendo a leitura um processo, há estratégias que podem guiar o seu ensino propostos por Solé, em 1998, denominadas atividades antes da leitura, a pré-leitura, atividade durante a leitura, que é a leitura em si, e atividade para depois da leitura, que é a pós-leitura. As estratégias de pré-leitura relacionam 3 ações a serem desenvolvidas pelo professor, relacionadas à determinação dos objetivos de leitura, à ativação de conhecimentos prévios e à produção de previsões de leitura. A partir delas, espera-se despertar no estudante a necessidade de ler, auxiliando a desvendar utilidades da leitura em situações de aprendizagem. Além disso, o diálogo prévio possibilita ao estudante recursos para enfrentar com segurança, confiança e interesse a atividade da leitura. Ainda na dimensão estratégias e procedimentos de leitura, a BNCC sugere que, no momento da leitura, durante a leitura, o estudante deverá ser capaz de localizar, recuperar informação, inferir ou deduzir informações implícitas, inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o significado de palavras ou expressões desconhecidas, identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a acepção mais adequada de um vocabulário ou expressão, aprender os sentidos globais do texto, reconhecer, inferir o tema, articular o verbal com outras linguagens, diagramas, ilustrações, fotos, vídeos, arquivos sonoros, etc. Reconhecer as relações de reiteração, complexidade, complementaridade, contradição entre o verbal e as outras linguagens. Buscar selecionar, tratar, avaliar, analisar e usar informações, tendo em vista diferentes objetivos. E manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de hipertextos
e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos da leitura. No momento após leitura, conforme o entendimento de Solé, busca-se a construção do sentido sobre o texto lido, por meio de troca de opiniões, avaliação das informações expressas no texto, entre outros. Então, esse foi o nosso podcast de hoje sobre leitura na BNCC, na dimensão